Graça e paz, eu sou o pastor Fábio e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre o batismo, o que é o batismo nas águas e o que é o batismo pelo Espírito Santo. Para nós entendermos isso, nós temos que ir pela Bíblia, pela Palavra de Deus, pois a Palavra de Deus ela tem resposta para todas as perguntas. Lucas capítulo 3, versículo também 3, que vai dizer da seguinte maneira: E percorria João Batista por toda a terra do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então, o que é o batismo nas águas? É o batismo de arrependimento dos pecados e perdão deles. Ou seja, a pessoa nasceu em pecado, a vida toda ela pecou, a vida toda a pessoa errou, então aceita Jesus, faz a confissão da palavra, conforme diz, que nós temos que fazer a confissão que o Senhor é o Salvador, que Jesus é o Salvador. Então nós fazemos a confissão, descemos as águas do batismo. O batismo nas águas é a lavagem pela água. Toda a vida pecamos, toda a vida erramos, agora nós vamos ser limpos, nós vamos ter uma nova vida com Deus a partir do batismo. Batismo nas águas é o batismo de arrependimento de pecado. Eu me arrependo, me arrependi, aceitei Jesus, confessei Ele como Senhor e Salvador, conforme diz Romanos 10, 7, e a partir do versículo 8. Então agora eu vou descer as águas do batismo. Todo o meu pecado vai ser lavado, limpado e purificado no sangue do Senhor Jesus. Agora eu vou nascer nova criatura, filho, lavado e redimido pelo sangue do Senhor. Então nós podemos entender também em Atos capítulo 2, que vai dizer da seguinte maneira, aqui no versículo de número 38, que o apóstolo Pedro, ele diz Pedro: arrependei-vos cada um de vocês e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom pelo Espírito Santo. Então Pedro também disse que é necessário agora cumprir o batismo nas águas para perdão dos pecados, e posterior a isso recebereis o dom do Espírito Santo. Então vamos entender, o batismo nas águas é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e vamos para Cristo. Então nós passamos pela lavagem da água, lavagem do batismo, agora nós nascemos uma nova pessoa, um novo filho e uma nova filha no Senhor. Glória a Deus por isso, aleluia. Agora vamos entender o que é também o batismo pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Atos capítulo 2 também, no versículo 3, que vai dizer assim, ó: e todos foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, dos apóstolos da igreja, que estavam 120 pessoas, contando com homens e mulheres, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concediam que falassem. Então o batismo nas águas é o batismo de arrependimento de pecado, e o batismo pelo Espírito Santo é o falar as línguas do Espírito Santo, conforme está escrito em Atos 2, 3, que vai dizer que foram vistas aquelas pessoas, aquelas nações que ali estavam, 17 nações aproximadamente, viram que os apóstolos, que a igreja de 120 pessoas começaram a falar em línguas do Espírito Santo, idiomas do céu, começaram a falar idiomas também aqui da terra, para a manifestação da glória de Deus no meio deles. Então o batismo pelo Espírito Santo é falar em línguas do Espírito Santo, conforme está escrito. E também nós podemos ver em Atos capítulo 10, que vai dizer da seguinte maneira, que o apóstolo Pedro, ele foi lá na casa de Cornélio, e quando Pedro ainda estava pregando a palavra, aconteceu algo glorioso. O Espírito Santo desceu sobre aqueles que ali estavam na casa de Cornélio. Atos 10, a partir do versículo 45, que vai dizer desta maneira: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo na casa de Cornélio para ouvir Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, porque eles ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Glória a Jesus. Então,
O batismo pelo Espírito Santo é falar em línguas do Espírito Santo. Batismo na água, batismo de arrependimento de pecado, matou a velha pessoa, matou o pecador, nasceu o novo filho, recebeu o dom do Espírito Santo e agora vai começar a falar em língua do Espírito, porque foi batizado, imergido pelo Espírito Santo do Senhor. Se você ainda não é batizado pelo Espírito Santo, creia, peça ao Senhor, pela fé comece a falar as línguas do Espírito Santo, que vai te trazer poder, autoridade e crescimento espiritual. Deus te abençoe e me siga para mais vídeo.